vários termos em relação ao tempo. Palavras em hebraico em relação ao tempo. Você pega, tem uma palavra, por exemplo, chamada Reshit, que está ligada ao livro de Gênesis. Gênesis em hebraico é Bereshit, no princípio. Então tem o tempo Reshit. O que é o tempo Reshit? É o tempo no princípio. É tudo aquilo que você começa na tua vida. É tudo aquilo que você inicia. E tem vários termos em hebraico ligados à palavra tempo. E um deles é moedim. Aí não adianta. A pessoa ela pode chegar aqui e ela falar algo, mas se ela também não entender um pouquinho de alguns termos em hebraico, não consegue discernir como que funciona. E aí você tem que entender também um pouco de cultura bíblica judaica. Então quando você pega, por exemplo, o termo moed, singular, moedim no plural, o que significa? Os tempos designados por Deus. E tem outro termo, tá ligado a isso, os encontros marcados no tempo. Então Deus... Volta aí. Os encontros marcados no tempo. Dessa dimensão. Então Deus, ele estabelece encontros conosco de tempos em tempos. Então, por exemplo, existem encontros maiores, existem encontros menores. Horários pode estar ligado ao encontro menor. Todos os dias a gente tem dia, meses, anos. É como se fosse assim uma crescente espiritual. Tem coisa na minha vida que Deus só vai fazer daqui 10 anos, não é agora, não chegou o tempo. Na sua vida daqui 10 anos. Tem coisas que não, é daqui um mês. É daqui, são horas. daqui um dia. Daqui um dia. E isso está no coração de Deus. Isso são os horários. Eu chamo também de tempos dimensionais. O que é os tempos dimensionais? Está ligado a horas, dias, meses e anos. Então, quando a gente fala de horários proféticos, é que existem sim horários bíblicos que você ora naquele horário e existe uma janela que a gente chama de portal aberto para determinada emanação, liberação de Deus naquele momento. Aí você vai falar assim, então me explica isso. Aí tem vários textos bíblicos. Vamos colocar também existem horários angelicais. É só ler Gênesis 32, 33, o Val de Jaboque. Depois vocês podem ler Gênesis 32. Olha só, posso ler aqui? Pode, fica à vontade. Ó, presta atenção. E levantando-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o Val de Jaboque. E tomou e fez passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou ele... um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Sabe o que é a alva aqui? Que é amanhã. Amanhã, nascer do sol. O anjo falou assim, ó, eu preciso ir, porque o meu tempo, o meu horário já chegou. Até anjo tem horário profético. E os anjos têm isso também. Eles têm horário para entrar e sair da dimensão. Não pode entrar aqui em qualquer horário. Por isso que tem anjos guardiões. Interessante. Então o próprio anjo falou, eu preciso ir. É chegada a minha hora. Tá no texto, é só ler aqui, ó. O anjo falou isso para Jacó. Ele não poderia ficar mais depois daquele horário ali, não? Não poderia. No entanto que ele vê que há uma resistência por parte de Jacó. O que ele faz? Pá! Toca na coxa. Caso se ele ficasse, poderia acontecer o que com ele? Muitas vezes. Ele ia sair da sua linha do tempo. Entende? Lembra da passagem de Zacarias? Sim. Que é diferente, mas está ligado ao que eu vou explicar aqui. Ele tinha que ficar. Você sabia que ele tinha que ficar 7 minutos incensando somente? Não poderia passar disso? A maior honra daqueles dias era incensar perante o Senhor. Eram 7 minutos cronometrados. Não gosto desse termo cronometrados, mas vou falar desse jeito. Cronometrados. O anjo vem, do Senhor, lado direito. Ele se apresenta do lado direito e começa a falar para ele, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Yohanan, João, Yohanan Mikve, João Batizador, porque ele será a voz que clamará no deserto. Zacarias não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Mas existe um tempo ali, ligado ao mundo espiritual, que ele teve que ficar.
Quando ele vai questionar, o anjo fala, por causa disso você vai ficar mudo, né? Mudo. Ele ficou mudo. Interessante. Mudo. O pai ficou mudo para o filho ser a voz que clamaria no deserto. Que forte. É forte. E aí o que aconteceu? Só que ele ficou um tempo ali. O pessoal que tá fora tá olhando assim, ó, passou o tempo. Alguma coisa aconteceu, porque tinha um limite de tempo. Então, anjos também têm horários. Você já chegou atrasado em um lugar? Já. E o que aconteceu? A gente fica todo... Tá, você tem viagem marcada para a Europa. Pregador das multidões. Se eu perder o voo, já era. Você vai ter um transtorno no Total. mínimo. Entende? Então, assim, existe muitas vezes no espiritual, aí eu tô falando de mundo espiritual, é da mesma forma. Existem tempos que Deus estabeleceu. Se você não se movimentar nos tempos, existe uma tribo que está ligada ao tempo. Ela é discernidora dos tempos. E quando você tem o discernimento do tempo de Deus para aquele momento, você consegue usufruir daquilo que Deus quer liberar. E quando a gente fala de horários proféticos, a gente está falando de justamente isso. Pastor, eu não posso orar em todos os horários? Pode orar em todos os horários. Mas quando você entende um pouquinho de mundo espiritual, de como o mundo espiritual funciona, a gente sabe que Deus utiliza os tempos, moedim, os encontros marcados para nos tocar. Tem encontro que vai ser de libertação. Concorda? Sim. Você pode ter um encontro com a sua esposa agora Só de comunhão, de alimentação. Você vai almoçar. Só corroborando com essa proposta de Deus ter um tempo marcado para encontro, a Bíblia diz que Deus descia na viração do dia, né? Para conversar com Adão. Sim. Então, assim, aí estão falando aqui, anjo com tempo profético, tá na Bíblia, é só ler o texto. É só ler o texto. Eu quero que você me explique o texto. Observe o texto. O anjo que fala para Jacó, já subiu a alva, eu tenho que ir, eu tenho que sair. Meu tempo já deu. É o que está no texto. Só que quando a gente fala de horários proféticos, biblicamente é a mesma coisa. Então vamos lá, vamos começar pelo nascer, né? Do dia, pela viração. Não, vamos lá fazer viração do dia. Horários proféticos. Geralmente é de 3 em 3 horas. Calma, eu preciso que o senhor pontua para nós aqui horários proféticos. Quais são esses horários, biblicamente, que nós podemos dizer, esses são horários proféticos e o porquê, né? Porque não adianta falar 3 da manhã é horário profético, 6 da manhã e não falar o motivo, né? Vamos lá. Senão eu saio daqui. Visita, ó a rebeldia. Mas vamos lá. Vamos começar pela parte das 18. E o que é 18 horas? Você fala, por que 18 horas? Simples. Porque o homem naqueles dias trabalhava até às 17. Então o horário profético das 18 horas, ele está ligado à intimidade com o Pai, com a presença do Pai. Porque Deus visitava Adão e Eva todos os dias na viração do dia, no Jardim do Éden. E ó, deixa um princípio. Deus, ele fala geralmente também com o casal, porque eram os dois, fala em horários e fala em lugar certo, tá? Onde que ele falava com o casal? No Jardim do Éden. Era um ambiente propício, era um horário propício, era um momento adequado. E com um casamento também ali alinhado. Isso é muito importante. Porque tem gente que acha que Deus fala só com o homem, né? Ou só fala com a mulher. Não, Deus quer falar com o casal, é padrão bíblico. Deus fala com o casal. 18 horas é o horário profético da intimidade com o Pai. Por que Deus visitava Adão e Eva às 18? Não visitava antes? Por que Deus visitava só esse horário então? E a Bíblia vai falar isso. Na viração do dia, Por que era a viração do dia? Você sabe por quê? Não sei. Porque era transição de governo. Saía, o sol entrava a lua. Só que não é só isso. O homem trabalhava até às 17 horas da tarde nesses dias. Como é que o senhor sabe disso? O senhor estava lá? Não, mas tem base bíblica para isso. Os trabalhadores naquela época eram até 17 horas. Aí Deus... Desculpa. Os trabalhadores naquela época, no tempo da inocência, no jardim? Não, já começou ali. Aí depois você vai ver isso no Novo Testamento também, Sim. Que era até às 17. Deus estabeleceu um princípio de carga horária de trabalho também. Mas por